Bom pessoal, agora no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer alguns testes, algumas brincadeiras, para que nós possamos lidar um pouquinho melhor ainda, né, com os nossos operadores, para que a gente possa pegar algumas manhas, ok? Eu vou tentar fazer isso de uma forma mais descontraída possível, provavelmente alguns exemplos que eu posso dar você já tenha visto, ok? Mas eu não posso deixar passar isso, legal? É muito importante realmente. Bom, para seguir o mesmo padrão, eu vou criar um outro arquivo chamado index.php, ok? Aqui, ó, index.php. Ele criou esse meu arquivo. Eu vou fechar aqui a tag de PHP. E agora eu vou fazer uma pergunta muito básica para você. Mentalize. Quanto é 2 mais 2 dividido por 2? Vou dar alguns segundos para você pensar. Pode pensar. Se você já matou, guarde a resposta aí com você. Caso não, tente fazer as contas. 2 mais 2 dividido por 2. Legal? Então, o que acontece? Eu vou fazer essa conta aqui no PHP e vamos ver qual vai ser o resultado. Legal? Com isso, o que acontece? Nós poderemos necessariamente... como que eu posso explicar? Ver como que o PHP se comporta quando a gente está fazendo mais de um cálculo, praticamente aí na mesma expressão. Ok? Então, ou eu posso gravar esse valor em uma variável, ou eu posso falar para ele imprimir direto na tela esse resultado. Legal? Inicialmente eu vou mandar imprimir na tela, e depois eu vou guardar esse valor de uma variável e a gente imprime o valor da variável na nossa tela. Legal? Então, eu vou imprimir aqui. Quanto que é 2, ok? Mais 2 dividido por 2. Ok? Se eu colocar apenas assim, qual resultado você acha que nós vamos ter aqui? Vamos ver. É aqui. Deixa eu colocar no index, né? Index.php. O resultado é 3. Nossa, mas que estranho, né? 2 mais 2 é 4, dividido por 2 é 2. Por que aqui o resultado está dando 3? Porque é o seguinte, qual que é a base lógica da matemática? As regras básicas. A regra é o seguinte, que sempre você executa primeiro as divisões e as multiplicações, e depois as somas e as subtrações. Então, o que ele fez? Primeiro, ele dividiu aqui o 2 por 2, que dá 1. Com esse resultado, esse 1, ele somou com o 2 restante. Então, por isso, deu o valor de 3. Legal? Fui claro aí para você? Primeiro, ele resolveu a divisão, independente da onde ela tivesse. Mesmo ela estando aqui por último, ele resolveu isso aqui primeiro. Legal? Então ele pegou o 2, dividiu por 2, que deu 1, e somou com 2, que deu o resultado de 3. Agora, e se eu quisesse que ele somasse primeiro e depois dividisse? Então, nesse caso, nós poderíamos fazer o seguinte, ó. Nós colocaríamos isso aqui entre parênteses, certo? Então, primeiro, o PHP entenderia que ele teria que somar tudo que estivesse, né, resolver tudo que estivesse aqui nessa expressão dentro desse parênteses, e o resultado dessa expressão ele iria dividir por 2. Nesse caso, 2 mais 2 é igual a 4, dividido por 2 igual a 2. Vamos ver o resultado? 2. Ok? Dá para perceber aí que já mudou o valor do resultado. Por quê? Simplesmente por causa dessa história dos parênteses. Legal? Então isso é muito importante. Isso acaba sendo uma pegadinha. Às vezes a gente vai fazer uma conta muito bobinha e a gente acaba não entendendo o resultado. Então o objetivo desse vídeo, agora, um vídeo muito curto por sinal, né, é para que você possa entender que primeiro se resolve multiplicação, divisão, depois mais e menos. Se você quiser resolver alguma coisa antes, você coloca entre parênteses, né?
Acho que quem estudou matemática no começo, a gente aprendia aquelas expressões numéricas que a gente trabalhava com os parênteses, né? Depois com os colchetes e depois com as chaves, para identificar, né, qual era o nível aonde ele iria resolver. Na programação, isso já é diferente. Tudo é feito através dos parênteses. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, não teria nenhum erro. Por quê? Eu peço para ele resolver primeiro 2 mais 2 e depois tudo que tiver dentro aqui. Certo? E se eu falar ainda para ele dividir isso aqui por 4, ele ainda dividiria. Mas ele dividiria o resultado que está dentro desses parênteses principais. E não teria nenhum problema. Eu poderia colocar mais um parênteses. E daí somar com 10 esse resultado, por exemplo. Tá vendo? Colocando dentro do parênteses. Então, para você ter uma ideia, tudo isso aí é muito importante para a gente delimitar o que ele resolve primeiro, por segundo e por terceiro. Uma dica que eu vou lhe dar aqui no Aptana é a seguinte. Se você colocar o cursor aqui do mouse, né, em cima de um parênteses que está abrindo, ele vai identificar automaticamente para você qual é o parênteses correspondente que está fechando esse camarada. Então, por exemplo, selecionei esse, pode ver que ele já colocou uma bordinha cinza no parênteses que fecha esse que eu abri. Se eu for por o de trás, olha isso. Ele já coloca essa bordinha aqui. Se eu for por mais para trás, ele já coloca essa bordinha, né, selecionando esse outro parênteses aqui. E por último, ele coloca ali atrás. Então isso fica bem fácil para você conseguir se localizar qual parênteses corresponde a qual expressão aqui nesse caso. Legal? Então, esse aí é o nosso exemplo de quanto é 2 mais 2 dividido por 2. Legal? Um grande abraço e até a próxima!